Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu estou de volta, eu sou o amigo de vocês, Diácono Mauro Sérgio. Hoje eu estou voltando, a pedido, algumas amigas e alguns amigos me perguntaram aí, numa reunião, num debate, me perguntaram se tatuagem é pecado, Vamos ver, hoje aqui eu vou estar com a palavra na mão para atender e responder esta palavra aí, amém, meus irmãos? Para atender este pedido, esta palavra aí que eu vou estar lendo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, amém? Então, querido Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, neste momento toma a direção, meu Pai, dessa minha participação, falando aí com os irmãos e irmãs, atendendo a pedido, amém, aleluia, glórias a Deus. Oi, bom dia, minha irmã, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou dando uma passadinha por aqui. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Graças a Deus, Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estou aqui com vocês a pedido, aí dos irmãos e irmãs que me perguntaram, irmão Sérgio, eu queria que o senhor falasse a respeito de tatuagem. É pecado tatuagem? Vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 1, versos 18. Vamos ver aqui, meu irmão? Amém, graças a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos explicar aqui dentro da palavra do Senhor, tá bom? Para que não venha entender que é algo de mim e da minha pessoa, mas da palavra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor fala a respeito de tatuagem? Amém? Romanos capítulo 1, versos 18. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que, pela injustiça, detêm a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invencíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebido nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpa, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça. Amém? Vamos prosseguindo. Aleluias. Glórias a Deus. Mas seus raciocínios se tornaram-se vazios, e os seus corações insensatos se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus por mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, presta atenção, hein? Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram suas opções, suas relações sexuais. Amém? Suas relações sexuais naturais, outra que contraria a natureza. Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais com mulher e se inflamaram de paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homem com homens, e receberam em si a mesma punição merecida pelo seu erro. E por desprezar o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malícia, defamadores, presta atenção, meus irmãos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus, os que os praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continua a praticá-las, mas também aprovam os que praticam. Aqui, se você for prestando atenção,
na palavra do Senhor, aqui é a depravação da humanidade. Amém? Ô, Adilson, Pai do Senhor, meu irmão. Adilson aí, está conosco. Amém? Então, se você prestar atenção à palavra do Senhor, ela está dizendo que a ira de Deus, ela é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que pela injustiça detêm a verdade, pois que de Deus pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos vencíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se conhecem, sendo percebido nas coisas tais homens estão por isso indesculpáveis. A pessoa não tem desculpa para passar pela palavra de Deus. E porque pela palavra de Deus, atendendo a pedido, aleluia, glórias a Deus, né? Atendendo a pedido, glórias a Deus. Por que é que fazer tatuagem é pecado? Porque Deus, ele lhe fez perfeito. Deus, ele gerou, você permitiu e abençoou para que você fosse gerado no ventre da sua mãe. E você nasceu, você se criou forte, robusto, com saúde. E uma vez que você começa a fazer tatuagem, você peca contra Deus. Então pela palavra é pecado. Por que é pecado? Porque a palavra de Deus nos diz que por acaso vós não sabeis, por acaso, lá em 2 Pedro, 1 Pedro, se por acaso vós não sabeis que vós não são de vós mesmos, por acaso vós não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, não é pra gente fazer alteração no nosso corpo. Tem pessoa que altera o nariz, altera as orelhas, altera os lábios, altera os olhos, uns coloca chifres na testa, uns coloca tatuagem, e você tá, é como você fala assim, Senhor, eu lamento, mas eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu vou alterar. Eu vou mexer no meu corpo. Então não é, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu não posso fazer tatuagem, eu não posso me cortar. Eu tenho que zelar do templo do Senhor, porque as paredes são 4 paredes. A igreja, as 4 paredes, nós se ajuntamos num ajuntamento solene para cultuar, prestar o nosso culto racional ao Senhor. Nós se junta para adorar ao Senhor. Mas hoje, o templo e morada do Espírito Santo somos nós, onde Deus habita. Amém? Então, uma vez que eu invento de fazer tatuagem, eu estou fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E tatuagens são coisas malignas, é do maligno, são modas, são vaidades que o inimigo inventou. Por exemplo, hoje, nos últimos dias, os homens fazem a sobrancelha. Também, em caso de limpeza, Deus pode até aprovar. Mas se Deus lhe fez perfeito, algumas coisas é mais para mulher, são femininos, alguns atos são femininos. Se você for para 1 Romanos, capítulo 1, verso 18, a ira de Deus, né, o título da palavra é a depravação da humanidade. Amém, meus irmãos? Se você ler direitinho, você vai entender, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, e você vai perceber tintim por tintim, um pouco aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, que vamos entendendo aí o que Deus fala conosco através da sua palavra. Evangelista Érico está nos assistindo, glórias a Deus, meu amigo, Deus é contigo. Eu quero dar mais uma réplica para que nós entendamos o que a palavra de Deus nos diz. 1 Romanos, capítulo 1, no verso 18, a idolatria e depravação da humanidade. Você percebe que é a idolatria e depravação da humanidade. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pela injustiça detém a verdade, passando por cima da vontade de Deus, passando por cima da verdade de Deus. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Aí, pois o que de Deus se pode conhecer, e é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invencíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem, sendo percebidos nas coisas criadas. Tudo que ele fez perfeito, né, meus irmãos? Tais homens estão, por isso, sem desculpa. Não tem desculpa, porque Deus ele fez as coisas certas, tudo certinho. Não podemos passar por cima da vontade de Deus. Nós estamos abrindo mão em dizer que somos dependente do Senhor. Senhor, eu não sou dependente do Senhor, vou fazer minha vontade. Não a vontade de Deus, e faz sua vontade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Sua divindade claramente se reconhece, sendo percebido nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpa, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não lhe glorifica como Deus é, e neles lhe renderam graça. É quando você não percebe o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho da glória de Deus, e passa por cima dela. Por exemplo, Deus ele é tão bom e tão misericordioso que eu posso perceber a grandeza absoluta, a grandeza extraordinária de Deus quando eu vejo. Por exemplo, Deus ele fez mais ou menos uns 50, 80 tipos de mangas. Se você não gosta da manga comum, você gosta da manga rosa. Você não gosta da manga rosa, gosta da manga tame. Você gosta da manga palmer. Então é assim. Então Deus fez. Se você não gosta de uma manga, você gosta de outra. Deus fez uns 30 tipos de bananas. Deus fez a banana nanica, a banana prata, né? Você não gosta de uma banana, você gosta de outra. Então isso é perceber a grandeza de Deus em tudo que Ele fez. Em tudo que Ele fez para o nosso benefício. Se você não gosta de um tipo de cana, quantos tipos de cana não tem? Se você não gosta de um tipo de goiaba, quantos tipos de goiaba não tem? Maçã tem diversas maçãs. Então, é perceber a grandeza de Deus nessas pequenas coisas que são grandes e glorificar e adorar, exaltar, honrar as coisas do Senhor. A Bíblia diz que honrai o Senhor teu Deus, né? Honrai o Senhor teu Deus. Buscai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Primeiro, o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima e sobre todas as coisas. E segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mais um pouquinho aqui adiante, para esclarecer essa palavra que vieram me perguntar a respeito se fazer tatuagem é pecado. Pela palavra é, porque é alteração na feição. É alteração na feição. Deus lhe fez perfeito. Então, uma vez que você se altera, você está mal satisfeito com o seu corpo, com a sua personalidade, com tudo que Deus te deu. Deus lhe deu 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, né? Então Deus lhe fez perfeito. E quando você altera a sua feição, o seu corpo, você está aí desprezando a saúde, o corpo. Você não está feliz com o que você é. Isso aí é pecado contra a Deus, amém? Agora, 1 Romanos, capítulo, aleluia, glórias a Deus, aleluia, louvado é o nome de Jesus, né? Glórias a Deus. Para nós entendermos mais um pouquinho, que nós estávamos no verso 18, e agora no verso: não renderam graça, mas seus raciocínios se tornaram-se vazios, e os seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se: você sabe, vou fazer isso aqui porque eu sou sábio, eu estou escolhendo uma coisa certa, mas não é. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. A Bíblia diz: tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível, que Deus não se corrompem, a sua glória, né, por imagens de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus o entregou à impureza. Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Quando você desonra os seus corpos entre si, que eu estou falando de tatuagem, mas aqui vai mais adiante, então serve até para o homem ou a mulher que troca de opção, porque aqui Deus entregou a pessoa: quer fazer o que você quer? Então faça. Mas depois vai ter as consequências. Trocar a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou. Deus, então vai por você. Quer ir? Então pronto. Já que eu não posso colocar uma rédea em você, então vá por isso. Então, entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus por mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. É quando você deixa de fazer a vontade de Deus. Deus diz assim: não façais isso, e você faz. Você está obedecendo, você está adorando, você está magnificando e exaltando a criatura, que é o inimigo. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus e faz a outra vontade, porque é melhor obedecer o inimigo do que obedecer a Deus? Que Deus é tão bom, que te deu fôlego de vida, que te dá saúde para levantar, para dormir, para acordar, que protege a tua família, abre porta de emprego para você, e você deixa de obedecer a Deus e obedece o inimigo. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você glorifica e exalta a Deus. Quando você lê a Bíblia, você já está adorando a Deus, queira ou não. Você já exalta a Deus quando você lê a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E você, quando deixa de servir, trocar a verdade de Deus é passar por cima da verdade de Deus, da palavra. Amém? Você passa por cima da palavra de Deus, né, por mentira.
e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Aí no verso 26, ó, por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram suas relações sexuais, do contrário, né, sexuais naturais, do contrário, ó, que contraria a natureza, ou seja, também passando por cima da natureza e passando por cima da verdade de Deus. Amém? Irmão Genivaldo, a paz do Senhor. Irmã Cristina, a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eita, tá bom, filho? Oh, meu Deus, né? Espera que eu já fui para dentro. Amém? Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais com mulher e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Sabe quando o homem troca de opção, o inimigo entra dentro dele e vira as avesso aí os desejos dele. Em vez de ele sentir desejo e atração pela mulher, ele vai sentir por homem. É a pombagira que pegou ele. Amém? Pelos outros, cometendo atos indecentes. Ó, deixaram as relações naturais com mulheres e inflamaram de paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homem, e receberam em si a punição merecida pelo seu erro. Então a pessoa traz escândalo. Aí, no começo, a família não quer aceitar, e aí todo mundo comenta, ó, rapaz, fulano trocou de opção, fulano agora virou a mulher, fulano é isso e aquilo outro. Ele traz escândalo, aí daqueles que escandalizar. Ele escandaliza a família, escandaliza a ele mesmo, e o que acontece? Traz escândalo, passando por cima da palavra de Deus, da vontade de Deus, e o inimigo coloca em seu coração do homem e da mulher que eles estão certos. E na verdade não estão, porque estão adorando a besta, estão adorando, fazendo a vontade do inimigo. As coisas de Deus, ela é santa. Amém, meus irmãos? E por desprezar o conhecimento de Deus, ele mesmo o entregou a uma dispensação mental. Viu? Mental. É mental. O inimigo, ele vai na... Deus, você quer tomar... Você não quer seguir a Deus, quer seguir o inimigo? Deus lava de mão. Deus lava as suas mãos. Aí o que acontece? A pessoa fica sob o domínio do inimigo. O inimigo usa ele para se escandalizar. Faz até transformação na feição, que é transformação na carne. O homem se torna como mulher e a mulher como homem. E enfim, é por aí. Deus, ele mesmo os entregou a uma dispensação mental reprovável para praticarem o que não devia. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia, defamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia. Ó, algumas traduções falam sem afeição, amém, meus irmãos? Insensato, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia, tá bom? Ó, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, presunçosos, inventores de males, né? Desobedientes aos pais, insensatos, desleais e sem amor pela família e sem misericórdia. Embora conheça a sentença, ó, a sentença, está sentenciado. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam essas coisas, ó, os que praticam tais coisas, merecem a morte. Quando fala morte, é merecer a morte, segunda morte, né? Porque nessa vida a pessoa pode se arrepender e ser salvo, mas merecer a morte é perder a salvação. Então, quem tais coisas, ó, embora conheça a sentença de Deus, sabe da sentença de Deus, irmãos, que é o pai e a mãe, chega o conhecimento que o filho ou a filha sai, né? Ela começa a se envolver, a mulher, a filha do homem, do casal, começa a se envolver com a mulher, ou vice-versa, ou o filho também, ou o rapaz, começa a se envolver com outro homem, e os pais apoiam. Não, o meu filho, ele pode fazer isso, porque é um desejo dele, é uma opção dele, eu vou respeitar. Não pode fazer isso, tem que ir pela palavra de Deus, tem que ir pela vontade de Deus. Porque se você chega o seu conhecimento que a sua filha, ela quer se envolver com outra mulher, e o seu filho quer se envolver com outro homem, e se você apoia, a Bíblia diz que os que tais coisas cometem, não só as fazem, mas também praticam, e aqueles que não só as fazem, mas também apoiam, né? Então, se você apoia essas coisas, também é um pecado de morte, segundo a palavra de Deus. E quando você descobre que um filho seu, uma filha sua, está partindo para esse lado, e você apoia,
você está passando pela vontade de Deus e ajudando o seu filho e sua filha a ser condenada no dia do juízo. Que a Bíblia diz que quem essas coisas fazem, tais coisas faz, merece a morte. Não só as que praticam, mas também as que apoiam. As que não, eu dou valor a essas coisas. A fulana de tal se envolveu com outra mulher, é um desejo dela, a opção dela. O homem também fez isso aí, ele se envolveu com o homem, é a opção dele. Vamos respeitar. Não é por aí, meus irmãos, que o nosso direito, o nosso dever é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos, doa que doer, falar a verdade, que a verdade, ela pode até doer, mas ela salva e ela traz vida e vida com abundância. Porque a Bíblia diz, aqui a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Né? Ela é a palavra de Deus. Porque há mais de 2000 e poucos anos Jesus ressuscitou. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Através de seus profetas foram escrita a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele homem estava lá no fogo do inferno se queimando, que ele clama para Abraão, leva o evangelho aos meus 5 irmãos aí no mundo dos vivos, porque eles têm 5 irmãos e eles não sabem que eles estão em pecado, para que ele não venha para aqui, para esse lugar de tormento, onde eu estou me queimando, onde eu estou sendo torturado, consciente, estou perfeitamente vivos. Aí para Abraão fala assim, lá eles têm Moisés e os profetas, os pastores, onde é pregoado o evangelho. Se eles não querem saber, como eu posso fazer? Quando ele faz insistência, mas vai lá, porque eu tenho 5 irmãos. Manda alguém dentre os mortos falar para eles. Porque se mandar alguém daqui, eles podem acreditar. Aí quando para Abraão diz assim, se eles não crerem lá em Moisés e nos profetas, nos povos vivos, quanto mais alguém falar que ressuscitou daqui e falar lá para eles, não tão pouco vão acreditar. Realmente, se vir um anjo agora falar que veio do céu, veio do além, ou de onde veio, uma pessoa que já morreu, ressuscitar e vir falar para você que existe o inferno, muitas pessoas não vão acreditarem. Então, para esclarecer, esse foi o foco da palavra. A palavra foi somente para atender a pessoas que me perguntaram, Diácono Sérgio, me fale aí, fala a respeito de tatuagens, até uma pessoa que tenha tatuagem mesmo. E eu quis responder para ele, mas eu falei, então vamos responder, você me assista aí. Se não estiver assistindo agora, ele vai assistir depois. Mas é assim, por que é pecado? Uma pessoa diz, beber é pecado? De certa forma é. Porque a pessoa não vai beber um pouquinho para se alegrar, ele vai beber e ele vai se corromper, ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, que nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Os bêbados eles tornam-se suicida, tirando a própria vida. Então, não penseis que os injustos herdarão o reino de Deus. Isso é bom que eu venha aqui e fale para meus irmãos, para que meus irmãos não penseis que é coisa do diácono Sérgio, amém? Que é coisa de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, você pode ler na sua Bíblia, pode ser católica, pode ser da NVI, pode ser qualquer tradução. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, está escrito, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganei, nem os devassos, beleza, entendeu? Nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, viu? Mais uma vez, nem os sodomitas, mais uma vez, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. Beleza, meus irmãos? Ficou esclarecido? Então, quando Jesus me fez perfeito, tá certo que eu sou um homem feio, né? Para a glória de Deus, eu agradeço a Deus por ser um homem formal e ser um homem dessa forma aqui, feio, né? Mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu me julgar bonito, eu sou bonito para a glória de Deus. Porém, meus irmãos, Jesus me fez um braço, 2 braços, 2 olhos, um nariz, a boca, o suficiente, meus órgãos, para que eu venha sobreviver. Amém? Quando Deus ele fez o homem, Deus fez até a nossa sobrancelha para nos proteger quando o suor cai no nosso rosto. Isso aqui que Deus fez foi tudo para o nosso benefício. O nariz foi para nós respirarmos de acordo com sua palavra. Os ouvidos para nós ouvir, a boca para nós falar e a língua para proclamar a palavra. Deus me fez completo, não sinto falta de nada, não sinto falta de nada. O que eu sinto falta é de ter conhecido Jesus há mais tempo e ter me convertido. Então, quando Deus me fez perfeito, com 2 braços, 2 pernas e tudo, mas quando eu resolvo fazer uma alteração, eu estou sendo insatisfeito com o Senhor, eu não estou dando graça, rendendo graça, nem glorificando por Deus ter me feito perfeito,
E quando eu me pinto todinho e faço tatuagem, porque tatuagem é moda. Tatuagem é vício, é vaidade, e tudo que vem vaidade são coisas do inimigo. Amém, meus irmãos? Então, é alteração na feição, segundo Romanos, é alteração na sua perfeição. Você está insatisfeito com o que Deus fez e você passa por cima da vontade de Deus, pintando o corpo, então é sim pecado, segundo a palavra do Senhor. E também, esse estudo, ele veio falar também de homossexualismo. Cada um tem a sua opção e tem seu direito de viver como quer, mesmo porque tem um livre-arbítrio. Se não fosse um livre-arbítrio, Deus mandaria os anjos e já resolver tudo. Porém, como foi feito o sacrifício de Jesus, Jesus veio para isso, para os doentes, como aqui a Bíblia fala, que é mental, é uma dispensação mental. Quando o homem ou a mulher, eu estava falando para um amigo meu, eu vou julgar um amigo meu, ele falou que já se envolveu com um homem. E eu falei para ele, quando um dia, meus irmãos homens e minhas irmãs mulheres, se por acaso vós vier sentir um mínimo de desejo por outro homem, ajoelhe-se. Ajoelhe-se imediatamente, confesse a Deus e ore para que não venha cair nisso. Porque é um pecado, quando a pessoa pratica para isso, é abominável aos olhos de Deus, é sodomita. Está aqui, onde eu olhei para você, é sodomita. É um monte de coisas aí que a Bíblia vai nos dizer, amém? Isso é abominável aos olhos de Deus, né? Então assim, esse estudo também e essa resposta veio sobre isso também. Então, também nós não estamos satisfeitos com a opção que Deus nos deu. Aí não, mas eu descobri esse desejo, não é esse desejo. Foi o inimigo que entrou dentro de você e colocou você para sentir desejo por outro homem, ou a mulher sentir desejo por outra mulher. Não provém de Deus, você tem que se orar de rápido. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. É para que não dê tempo a pessoa ter a culpar a mente com essas coisas. Que o inimigo começa a alimentar o coração, colocar que você sente desejo por outra mulher ou por outro homem. E você vai crendo que você é daquilo, não é. Você está fazendo a vontade do inimigo e passando por cima da vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está glorificando, você está exaltando, você está adorando com o que você tem. Seu sacrifício vivo. Sacrifício vivo é o seu corpo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo. A Bíblia diz que, por acaso, vós não sabeis que vós é templo e morada do Espírito Santo? Por acaso, vós não sabeis que vós não pertence a vós mesmos, pertence a mim, que nós pertencemos a Deus. Foi Deus que nos gerou no ventre da nossa mãe. Foi Deus que nos fez depois de Abraão e chegou, depois de Adão, chegou nós hoje. Então, Deus me fez, meu irmão perfeito, me fez você, minha irmã perfeita. Não traspassem, não passe por cima da vontade de Deus, porque quando a gente passa por cima da vontade de Deus, nós estamos declarando que não somos dependentes dele, nós somos independentes. Quando a gente passa por cima da vontade de Deus, nós estamos, Senhor, eu não estou nem para o Senhor, eu vou fazer o que eu quero. Você está dizendo que você não é dependente de Deus. E as consequências futuras são lamentáveis. São lamentáveis. Hoje eu me arrependo de milhares e milhares e milhares e milhares de coisas que não pratiquei e não fiz mais como jovens mais ainda. Porque se eu tivesse mais a tempo conhecido ao Senhor Jesus, outro homem eu seria, outra pessoa eu seria, para a honra e glória do Senhor. Amanhã, ou talvez ainda hoje ou amanhã, eu vou falar a respeito de celular. Amém? Uma grande arma, uma grande ferramenta, que nas mãos daqueles que sabem usar para edificação do Evangelho e pregação do Evangelho e para as coisas úteis e coisas boas, é uma grande ferramenta. Mas essa ferramenta está sendo utilizada 98% para desperdício e para as coisas terrenas e coisas do inimigo. Amém, meu irmão? Amanhã, ou ainda hoje ou amanhã, eu volto aí falando a respeito de celular. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor e que a graça do Senhor vos abençoe. Amém? Como é bom ter a consciência do dever cumprido. Tchau, tchau.